pastor Herbert. Boa noite, irmãos amados que estão conosco, presentes também, os que estão nos acompanhando pela transmissão desse trabalho. É uma alegria muito grande poder estarmos novamente na casa do Senhor, no final de um dia, iniciando uma noite, para nos alimentarmos da palavra. E a nossa sincera oração é que a palavra venha realmente nos fortificar, nos fortalecer, nos consolar, nos confortar e aumentar mesmo a nossa fé. Que Deus seja honrado e glorificado. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Colossenses. No capítulo 1, nós estamos estudando essa carta. Na verdade, são as cartas da prisão. Paulo escreveu várias cartas, preso ali em Roma, e Colossenses é uma dessas. Então, capítulo 1, vamos iniciar a leitura no verso 13 até o final do verso 23. Nós vamos ler juntos, os irmãos acompanhem, e no final nós faremos uma breve oração. Então, diz assim a palavra do Senhor, em Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique aos nossos corações. Pai, é realmente um privilégio muito grande ter esse local dedicado à comunhão com o Senhor, à oração ao Senhor, à adoração ao Senhor, ao louvor, para o engrandecimento, Pai, do Teu nome e o louvor da Tua glória. E através da instrução da Tua palavra, Senhor, possamos nos alimentar verdadeiramente com o pão, o alimento espiritual para as nossas almas. Que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada
de dois gumes que penetra as juntas e todo o entendimento. Senhor, a tua palavra ela não volta vazia, jamais, mas fará sempre aquilo que te apraz. Então, pedimos que o Espírito Santo, ele sim é o autor dessa palavra, que ele seja o nosso professor nessa noite. Coisas maravilhosas, preciosas, que nós acabamos de ler, que nós mesmos não temos capacidade, mas o Senhor tem, Pai, e o Senhor nos dá, através do Teu Santo Espírito. Reconhecemos a nossa dependência total dEle e nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a Tua voz nessa noite. Que ela venha cheia de graça, de verdade, simples, de fácil compreensão, para a edificação do Teu povo, para o fortalecimento das nossas vidas e para a salvação, se assim entre nós tiver alguém que não tem o Senhor Jesus como seu único pessoal Salvador. E aqueles que estão nos assistindo nessa noite também, Pai, possa mesmo receber conforme o Teu agrado. Fica conosco, aceita a nossa gratidão. Tudo isso pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados, podei-vos assentar. Muito bem, irmãos, nós estamos dando continuidade aos estudos nessa carta tão preciosa e chegamos nessa parte aqui. Semana passada eu fiz uma introdução do assunto que nós vamos tratar daqui por diante, e é o assunto principal realmente dessa carta, é a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ver Paulo aqui falando dele, nele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E era uma grande preocupação até do apóstolo, mesmo preso ali em Roma. Havia as igrejas, por ele fundada e por outros amados irmãos, e havia já naquele início da igreja os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas, as heresias devastadoras até, com um propósito mesmo de diminuir até a fé, desacreditar, destruir, difamar, denegrir o próprio Deus, a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo tinha mesmo essa grande preocupação com o povo de Deus, porque somente através do ensino da palavra, das escrituras, da doutrina, é que nós vamos realmente fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. E ele tinha grande alegria, até por essa igreja. Ele recebeu informação do fundador dessa igreja, Epáfras, o desenvolvimento espiritual desses irmãos. Depois que eles ouviram a palavra da verdade, o evangelho, foram salvos, eles entenderam, compreenderam e até estavam crescendo, frutificando. E Paulo queria muito mais da igreja. Mas no meio disso tudo havia os falsos obreiros, os obreiros fraudulentos, os falsos apóstolos, os ministros mesmo, até de Satanás. Paulo aqui no capítulo 2, ele diz, no verso 8, para ter muito cuidado. Ele diz assim, olha, cuidado, tenham muito cuidado, que ninguém vos venha a enredar, ou seja, a enveredar, a envolver, a enganar. É isso que Paulo está dizendo. Com as suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque há realmente uma sabedoria humana, uma sabedoria mundana, mas é tudo contra Deus, contra as coisas de Deus,
contra a palavra de Deus. Então Paulo dá esse conselho, né, um conselho tão importante naqueles dias, e hoje serve também para nós, a igreja de Cristo, né? Então o conselho aqui é de ter cuidado com os ministros, falamos claramente, né? Os ministros do inimigo de Deus, o diabo, Satanás, ele tem os seus ministros e estão mesmo mundo afora pregando os falsos ensinos, as falsas doutrinas, né? Então nós devemos assim estar sabedores e conhecedores da palavra para não sermos enganados, enveredados, né, por qualquer vento de doutrina, porque vem mesmo e vai tentar enganar. E semana passada nós assim ficamos o tempo todo, né, mostramos o Senhor Jesus alertando ao povo, os apóstolos na pessoa de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, enfim, né? Mas hoje nós vamos assim iniciar o assunto principal dessa carta, que é realmente a pessoa de Jesus Cristo, que estava sendo atacada, né? Principalmente a sua natureza, a sua divindade. E aqui Paulo faz questão mesmo de exaltar a preeminência de Cristo, ou seja, a excelência. Ele é o principal assunto da carta. Então, amados, nós assim vamos tratar, eu falei semana passada, de o que realmente ele é, quem ele é, a pessoa de Jesus Cristo, né? O que ele fez, o que ele faz e o que ele vai fazer, ou seja, ele é completo, realmente a plenitude, né? Então Cristo, aqui no capítulo 2 e no versículo 9, Paulo assim resume, né? Ele diz assim, segundo Cristo, porquanto, Colossenses 2:9, nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo possui a plenitude da natureza e dos atributos divinos. Jesus Cristo é Deus, e isso é combatido hoje, né? Até pelo povo, o povo mesmo judeu não aceita Jesus Cristo, né? Não, como Senhor, como Messias que já veio. Não, eles não acreditam, não aceitam. Ainda só no Jeová, ainda estão aguardando, mas em Cristo, diz aqui, Cristo possui a plenitude, né, da natureza e dos atributos divinos. A supremacia, a superioridade, a suficiência, escute, em todas as coisas e sobre todas as coisas. Então, Paulo identifica nele, na pessoa de Jesus Cristo. Então ele diz uma série de ele é, né, confirmando isso, para realmente fixar e dar àqueles amados que confiam nele, na pessoa de Cristo, né, o que ele é realmente. Então, eu vou deixar o versículo 13 e o 14 só por questão de ordem, porque aqui está o que ele fez, né? O que ele fez está no passado aqui. Paulo diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Eu vou deixar para o próximo pontinho, que é o que ele fez, mas eu gostaria de começar com o que ele é. Então aqui no verso 15, Paulo diz assim, olha, ele, não temos nenhuma dúvida, né, de quem Paulo está falando, ele, a pessoa mesmo de Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação.
Então Paulo começa falando da preeminência de Cristo, da sua excelência, dizendo primeiramente que ele é a imagem do Deus invisível. O que é realmente a imagem? A imagem, meus amados, é a semelhança a alguma coisa. É uma estátua, né? Uma estátua mostra a imagem de alguém, de uma pessoa, uma fotografia, uma cópia, um perfil, uma representação. Então, isso é a imagem de alguma coisa. Então, ele está dizendo que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. E lógico que nós sabemos que Deus, nós não vemos Deus. Deus não é visto aos olhos, não é aos olhos humanos. A própria palavra de Deus confirma que Deus é espírito. Deus é espírito e é invisível, ninguém vê realmente um espírito. E a própria palavra confirma, o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, nós vamos ver bastante versículos hoje da palavra, né, para confirmar, porque a autoridade é da palavra. Então, aqui em João capítulo 4, e no verso 24, é mesmo Jesus afirmando: olha, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, é invisível, né? Aqui no capítulo 1, no versículo 18, o João diz assim: olha, ninguém jamais viu a Deus, ele é invisível. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, ou seja, ninguém jamais viu a Deus, né? Confirmando realmente que Deus é Espírito. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. No capítulo 6 de 1 Timóteo, no versículo 16, diz assim, olha: o único que possui imortalidade e que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Hebreus 11 e 27. Hebreus 11 e 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então Deus é invisível, né? Deus é espírito. E no Antigo Testamento, amados irmãos, aprove a Deus se revelar a homens, né? A alguns homens. E essas revelações, manifestações de Deus, é chamada de teofanias, né? São manifestações de Deus que se revelou até através, mostrando a sua glória, através de um anjo, através de algo surreal, através de fenômenos da natureza, ou até se revelando através de sonho, né? Ou seja, Deus usou esse método para se revelar a alguém, revelar a sua glória, em especial para mostrar fatos ou coisas futuras que ele ia mesmo fazer. Então, chamados teofanias, né? Mas ninguém viu a Deus. E temos vários exemplos, né, dessas manifestações, através da sua voz num trovão, né? O fogo na sarça ardente,
o anjo do Senhor, através de uma coluna de nuvem, e Deus se fez revelar, mas ninguém viu a Deus, né? Veja aqui, e geralmente quando Deus se revelava a alguém, havia profundo temor, né? Os homens temiam a presença de Deus, havia medo, até terror em ter a experiência de encontrar com a glória, com a santidade de Deus. Um Deus realmente poderoso, santo, né? 3 vezes santo. Então, alguns exemplos de revelações, de manifestação de Deus no Antigo Testamento. Você vê aqui, Êxodo no capítulo 3, olha o que diz, né? Êxodo no capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Êxodo 3:1, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Olha que é a chamada manifestação da glória de Deus, né? Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então, né, a presença de Deus, a santidade, o poder, isso nos causa temor e tremor. Sabe, amados, hoje os homens, eles perderam o temor a Deus, o tremer na presença de Deus. Deus é o cara lá de cima, né? É o papai do céu, é o velhinho lá do céu. Deus é soberano, Ele é poderoso, é um Deus que tem que se temer, tremer realmente na sua presença. Então o homem aqui tremeu na presença de Deus, né? Vamos ver mais aqui no capítulo 24 de Êxodo, mais adiante um pouquinho. Êxodo 24, no versículo 9. São exemplos, né? Tem vários. E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, se é que parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão,
se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia, no meio da nuvem chamou a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então veja, né, um homem que teve o privilégio, através de manifestações da glória, ter a sua experiência com Deus, né? Números capítulo 12. Números capítulo 12. Interessante, diz assim, olha, Números capítulo 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Miriam e Arão eram irmãos de Moisés, o servo do Senhor. Estavam falando mal do irmão. Olha só. Por causa da mulher etíope que tomara, pois tinha tomado a mulher cusita. Era a esposa de Moisés, a Zípora, né? Não era do povo judeu. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era Moisés um varão muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Interessante, Moisés era um homem manso, homem de Deus, e com tamanha responsabilidade, né, de levar o povo de Deus adiante. Mais de 2 milhões de pessoas, conta-se que saíram do Egito, 600 mil homens, né, fora mulheres e crianças. Multiplica aí por 3, 4, sei lá. Né? Então Moisés era um homem manso. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem. Olha a manifestação aqui. E se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Está vendo? As formas como Deus se manifesta. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Olha só. E aí veio a ira do Senhor contra eles, né? Se acendeu a ira do Senhor contra eles e retirou-se. E a nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam se achou leprosa. Deus pune, né? Eis que Miriam se achou leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, meu senhor, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E nós, aqui no final, ela foi curada, né? Mas veja a manifestação realmente de Deus. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Um homem teve o privilégio, né, de ver
a Deus, mas olha a visão dele. Isaías capítulo 6, verso 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. Por isso que nós dizemos, Deus, Ele é 3 vezes santo. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim. Veja as reações, né, do homem quando vê a glória de Deus. Não a pessoa, né, o espírito, mas a glória é indescritível. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, privilégio até de ver a Deus. Mas sabe, amados, eu fiz questão assim de enfatizar, né, que Paulo está dizendo que Deus, Ele é Espírito e é o Deus invisível, e se manifestou de forma através de sonhos, de sinais, né, de nuvem, de sarça, de milagres, de fenômenos, mas não ficou aí. O que eu queria mesmo mostrar hoje também volte lá, ele é a imagem do Deus invisível, né? Então esse Deus glorioso, que é Espírito, ele continuou agora se revelando ao mundo na pessoa dele, na pessoa de Jesus Cristo. Então, aprove a Deus fazer isso, né? Se revelar. E Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Quer ver Deus? Ele já mostrou na pessoa do seu Filho. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, aqui no capítulo 4, Gálatas 4:4, diz assim, olha: vindo, porém, a plenitude do tempo. Então Deus, pela sua sabedoria, pela sua presciência, determinou que a plenitude do tempo chegou e Deus enviou o seu Filho, né? Nascido de mulher, nascido sob a lei. Então aprove a Deus revelar-se ao mundo na pessoa do seu Filho, outrora invisível, né? Agora ele se mostra visível, e aprove a ele fazer isso, essa maravilha, né, de revelação. Por isso que o João, aqui no capítulo 1, em versículo 1, ele diz assim, olha: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, mas na plenitude dos tempos, Deus aprove a ele revelar-se ao mundo na pessoa do seu Filho, né? No verso 14 diz, olha: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Na plenitude dos tempos, Deus manifestou, né, o seu Filho. Então diz aqui: e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho de Deus. Então Jesus, ele é o Verbo encarnado, ele é Deus, ele é realmente a imagem do Deus invisível.
E João 3,16 diz, né, que olha, é bem conhecido, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, que enviou, né, que revelou, que manifestou o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, a vida eterna. Eu estou querendo enfatizar a revelação de Jesus Cristo como ser Deus, que hoje é negada por muitos. Jesus é Deus, é a revelação de Deus, né? Veja Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, nós vimos, né, alguns exemplos, e de muitas maneiras, ele se manifestou aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, a importância de Cristo ter vindo a esse mundo é para revelar a pessoa de Deus, né? O Deus triuno. Isso é fundamental na fé, na nossa fé cristã, porque ela não está apoiada em coisas, né, artificiais, é real. Jesus é presente, é Deus conosco, é a esperança, é numa pessoa, né? Nós confiamos numa pessoa, né, em algo que não existe, uma influência, não, é real, amado. Por isso que é importante ter essa convicção, não é, que vai, assim, forjar a tua esperança, a sua vida, a minha vida. Eu acredito porque ele existe, ele é verdadeiro, ele é real. Ele veio a esse mundo, ele foi visto, né? Assim como eu acredito no meu pai, porque eu vi meu pai, eu abracei meu pai, a minha mãe, Cristo é verdadeiro. Então, nesses últimos dias, nos falou pelo seu Filho, olha, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Mas eu quero focar nessa pessoa mesmo. No Evangelho de João, veja aqui, Evangelho de João, no capítulo 14, Evangelho de João no capítulo 14, é interessante. Evangelho de João, capítulo 14, Jesus escolheu, né, discípulos que andavam com ele, e ele se revelava a eles quem ele era, de onde ele tinha vindo. Comia, andava, ensinava, mostrava o seu poder através dos milagres, das coisas sobrenaturais que ele fazia, ressuscitava mortos, alimentou mais de 10.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, fazia milagres, curava, fazia parar uma tempestade, né? Mandava um peixe vir com uma moedinha na boca para pagar o tributo. Esse era Jesus, o sobrenatural, o extraterrestre, né? Então, os discípulos estavam reunidos e Jesus, aqui nessa passagem, no capítulo 14, verso 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma declaração maravilhosa, né? Única, porque ele está dizendo: eu sou o caminho, não há outro caminho para Deus. Os homens dizem: todas as religiões levam a Deus, há vários caminhos que levam a Deus. Jesus está dizendo que não, que só há um caminho, que é Ele, né? Eu sou o caminho. Aí diz: e a verdade.
A única verdade é o Senhor, viu? A Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então não acreditem. Por isso que Paulo enfatiza os falsos, né? Os falsos ensinos, as falsas doutrinas. Muita gente falando aí de Deus, de Jesus. Não, mas escute, só há uma verdade. E Jesus Cristo, ele é a verdade. Ele diz: me conhecereis, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a vida, né? Eu sou o caminho, a verdade, e a vida. Não há vida em nenhum outro, só em Cristo há vida eterna. Ele diz: eu sou, né? A ressurreição e a vida. Então diz, olha, ele falando: e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tenta ir a Deus através de outras coisas, né? Muitos acham que podem chegar a Deus pelo aquilo que se faz, pelo aquilo que se produz, pelas obras que praticam. É mero engano. A palavra de Deus é bem clara, o pastor até mostrou domingo à noite, né? Não de obras. Ninguém é justificado diante de Deus por obras, por boas obras. Não. É impossível, né? Então, para vir a Jesus, aliás, para vir a Deus, é pela obra que Ele fez, que Ele realizou por ti e por mim, a obra da salvação, né? Então, quer vir ao Senhor, quer vir a Deus, Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas olha, diz aqui, verso 7, se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. É interessante, né, que nessa altura aqui do ministério de Jesus, eles eram discípulos que seguiam Jesus, mas ainda não tinham, né, verdadeiramente se convertido, viu? Né? Tinham dúvidas ainda, eram seguidores. Então Jesus está dizendo: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheces e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha o que Jesus disse para ele: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, Jesus Cristo, né, é a imagem do Deus invisível. Quem vê Jesus, vê a Deus. Quem conhece a Jesus, conhece o Pai. É isso que ele está dizendo. A importância, meu amado, de conhecer a pessoa de Cristo, né? Muitos aqui, né, Jesus falou lá no final, que não viram, mas creram, são privilegiados. E nós estamos nesse muito, né? Nós não vimos, mas nós cremos pelos relatos, né? Pelo testemunho. E, amados, ele se faz presente em nossos corações. A sua presença, ela é indescritível, né? A presença de Cristo. Quando nós realmente nos entregamos totalmente a Ele. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor. É uma entrega total, né? Uma entrega sem obstáculos, sem subterfúgios. É totalmente, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia, crê, acredita, né? E o mais Ele vai fazer. E deixa com Ele, porque Ele é Deus. Ele sabe o que é melhor para mim, para você, para as nossas vidas. A vontade dEle, né? Então,
Deus já se revelou a nós na pessoa do seu Filho. Ele é a imagem do Deus, do Deus invisível. No capítulo 15 aqui, no versículo 24, é muita coisa, sabe, irmãos? Eu tirei algumas coisas só para, né, te fortalecer. Olha, se não tivesses feito eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora não somente eles têm visto, mas também odiado, tanto a mim como ao meu Pai. Qual o contexto aqui, né? Jesus estava dizendo que o mundo odeia a Deus, porque odiou ele, a pessoa dele. Já pensou? Esse Deus que amou ao mundo, que mandou o seu Filho para salvar o mundo, e o mundo odeia a Cristo, está odiando a Deus. Olha que coisa, né? E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Que coisa, né, amados? 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4, diz assim: é melhor no 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha que coisa importante aqui. A imagem de Deus é a pessoa do seu Filho. E Jesus Cristo trouxe, né, as boas novas de salvação, o Evangelho que salva, o Evangelho que dá a vida eterna. Ele realmente é a glória, né? O Evangelho é a coisa maior de Deus. E aqui diz que há um Deus deste século, que é identificado como o diabo, Satanás, e diz aqui que ele cega o entendimento de quem? Dos incrédulos, daqueles que não creem, daqueles que não acreditam em Cristo, né, na sua pessoa. É o diabo que faz isso. E ele é especialista nisso. Ele veio para matar, para roubar, para destruir, para negar as coisas de Deus, negar o evangelho da libertação, o evangelho que salva, o evangelho que nos resgata das garras de Satanás. É tudo isso, né? E o diabo faz. E ele usa, né? Ele cega o entendimento. E ele tem as suas artimanhas. O mundo, as coisas do mundo, as fascinações, o entretenimento, né? Para entreter a mente, não deixar que você pense em Deus, nas coisas de Deus, na sua vida. Ele coloca muita coisa para não deixar você pensar, parar, meditar. Então ele é um Deus, o Deus desse século. Ele tem poder, ele é poderoso, ele é um excelente, né, imitador, ele convence, especialista, amado. Mas o Evangelho, a luz que brilha, né, é Jesus Cristo. E o Evangelho é que Cristo, né, morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É a imagem do Deus invisível. Olha que coisa maravilhosa. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, no versículo 6 diz assim:
pois ele, né, é ele, é a pessoa de Cristo, subsistindo em forma de Deus. Então veja, Jesus é Deus, ele é Deus, subsistindo em forma de Deus, né? A Trindade, que nós não sabemos explicar como funciona, sabemos que ela existe, é um Deus triuno, três pessoas em uma só, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, porque nos revelou isso, a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estão em plena harmonia, com funções até distintas, mas é Deus, as três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Para se revelar a nós, né, ele teve que deixar a plenitude da glória de Deus. O louvor, as coisas grandiosas no céu, o trono, toda a majestade, aquilo que nós lemos, né? Coisas que é indescritível. Paulo foi lá e viu coisas inefáveis. Isaías viu o céu aberto, né? Querubins, serafins, e Jesus já estava lá. Nós vamos ver os próximos passos, né? Ele é antes de todas as coisas, já estava lá na pessoa de Deus, mas para se revelar, amados, diz aqui, né? Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele já era Deus. Mas veja, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, ele foi visto, né, como uma figura humana, um Deus homem, mas um Deus santo. As duas coisas num corpo semelhante ao nosso, que falava, que andava, que tinha sentimentos, né? Jesus chorou, Jesus tinha pena, tinha misericórdia, tinha verdadeiramente amor, mas sendo Deus, sem pecado. Então ele se revelou, mostrou-se, né? Foi reconhecido em figura humana, e fez, vai ficar mais para frente, né? Mas o que ele é Deus, Deus encarnado, Deus feito carne. Eu estou falando tudo isso que é para você crer nesse Jesus, né? Eu abraço minha esposa porque ela existe, né? Ela está aqui. E Jesus também, ele é real, viu? Homens tiveram o privilégio de deitar no peito de Jesus, né? Outros abraçar, tocar. Como era gostoso, né? Pegar, sentir o cheiro de Jesus, seu perfume. Oh, amados, a gente tem que parar um pouquinho para, né? É ele, viu? Então ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 diz assim: é um desafio, mas eu quero mostrar que Jesus Cristo é Deus. Ele diz, olha, sede, pois, imitadores de Deus. Como que
eu posso imitar Deus que nós não vemos Deus? Eu não posso imitar aquilo que eu não vejo. Eu imito aquilo que eu vejo. E até algumas mensagens lá em Efésios, quando eu estava por aqui, eu falei aquela ilustração, né? Geralmente o filho, ele imita o pai. A filha, ela imita a mãe. Quantas vezes eu peguei a Simone e a Rebeca pintando com batom, calçando os sapatos da mãe, né? Os meninos, enfim, imitando o pai. E nós, como pais e mães, devemos ser bom exemplo para os nossos filhos, porque eles estão nos imitando, né? Acho que o Ronaldo lembra alguns. O pastor contava uma história de um homem, né, que lá na Irlanda, naquele tempo, tinha a neve e o homem queria mesmo queria beber e já era tarde da noite, ele não conseguia segurar e ele saiu à procura de um bar e deixou a porta aberta e estava lá, né, tomando umas e outras. Quando ele viu, estava o filho dele. Aí ele se assustou: mas meu filho, o que você está fazendo aqui? Aí o garoto disse: não, papai, eu segui pulando os seus passos, né? Indo nos teus passos. Um pai levou o filho para a perdição, mas nós podemos levar os nossos filhos para esse aqui, né? Para ele, para Cristo Jesus. Então, amados irmãos, nós vamos longe. Eu tenho orado, pedido sabedoria, graça de Deus, porque ninguém consegue. Vou sair frustrado daqui porque ninguém consegue completar nada, né, em relação a Cristo. Ele é muito grande. Então, Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, a preeminência, né, de todas as coisas. Esse é o nosso Jesus Cristo. Amém? Amém, né? Estou frustrado, viu? Eu disse para Simone, na vida é muito difícil, né? Assim, é muito difícil. Mas tá bom. Olha, nós vamos orar. Mas é esse Jesus que eu queria hoje à noite que você reconhecesse que ele é real. Ele é vivo. Ele é Deus. E aqui nós vamos ver o que ele fez, né? Ele já fez a tão grande salvação, já realizou. E foi por ti, e foi por mim. E eu já me agarrei, me abracei com ele. E não largo não. Não largo não. Porque ele promete: de mim ninguém vai arrebatar da minha mão. E eu não quero não. Faça isso hoje à noite. Se entrega a esse Jesus. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas é para pessoas específicas, não é para todos não. Nem todos estão cansados e sobrecarregados, muito pelo contrário, né? Gostam, se deliciam, têm prazer nas suas coisas, mas aquele que já está farto, está pesado o fardo, né? Não aguento mais. Esse ele disse: vinde a mim. De maneira nenhuma lançarei fora, eu vos aliviarei. Toma de mim, né? Vem para mim. Eu sou o que dou a vida eterna. Pai, muito obrigado, Senhor, nessa noite.
porque o Senhor é real. O Senhor é a imagem de Deus, o Deus vivo, que se revelou até nós. Muito obrigado nessa noite, Pai, por fortalecer a Tua pessoa. Não é uma ilusão, não é uma fantasia, não é uma imagem. Não. O Senhor é real. O Senhor é Deus. O meu Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós nos entregamos a Ti, Senhor, lançando sobre Ti toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que está pesando. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos mais e mais. Senhor, a Ti nós nos entregamos. Aceita a nossa gratidão, Pai. E muito obrigado por esse tempo na Tua presença. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado pela sua paciência. E vamos continuar. Sexta-feira tem um culto de oração. E o final de semana para trabalharmos para o Senhor. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. E os amados também que estão nos assistindo. Amém.